Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo! Prazer em encontrar você aí novamente, né? Você que me acompanha todo dia aqui de 6 horas da manhã. Deus possa estar te abençoando. Enfim, eu não sei que hora você me assiste, né? Você me assiste agora de 6 horas ou de qualquer outra hora, no dia ou da noite. A gente está sempre aqui esperando você. Muito obrigado. Que Deus esteja abençoando sua vida, sua casa, sua família. A gente está aqui para estudar a Bíblia, né? Estava falando agora há pouco aqui com o irmão que esse molde aqui de estudo, ele é para pessoas que querem estudar a Bíblia, porque são vídeos um pouco maiores, né? Geralmente 5, 10 minutos. A pessoa só para se quiser verdadeiramente estudar, né? A gente tem um outro devocional que a gente publica de 10 horas da manhã, que é poucos segundos. Esse é mais rápido, mas esse aqui é para estudar. E eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Muito bem, nós estamos estudando aqui, Paulo está falando com a igreja de Corinto, hoje 1 Coríntios capítulo 8, a gente vai ler dos versículos 19 a 22, Paulo está orientando ainda dentro do mesmo assunto. Havia uma celeuma lá na igreja de Corinto, se podia comer carne sacrificada a ídolo ou não, e Paulo usa isso para falar sobre a liberdade cristã, sobre a consciência, e já estudamos aqui em dias anteriores. Fechando esse assunto e trazendo aplicações para as nossas vidas, hoje nós vamos pensar sobre quando comer e quando não comer. Esse é o tema do estudo de hoje. Trazendo para o contexto aqui, comer carne sacrificada a ídolos ou não. Você vai ver que isso tem muito a ver com a nossa vida diária, em outros aspectos, e esse é o objetivo, né? Eu sempre tenho dito que a gente estuda a Bíblia olhando o contexto, mas a gente não pode pegar texto fora de contexto, porque é aí que surgem as heresias, mas trazer aplicação para a nossa vida. A Bíblia ela foi escrita para nossa orientação, instrução, correção. E aqui nós temos quando comer ou não comer. O crente pode comer carne sacrificada ao ídolo, no templo do ídolo? Porque Paulo já disse, né? Comer carne é um ato amoral. Nem é ruim, nem é bom. Você não tem problema nenhum. Isso aí não vai ferir em nada. Mas e comer a carne que foi sacrificada ao ídolo, dentro do templo do ídolo? Paulo diz que não deve. Comer carne sacrificada ao ídolo não é o problema. Você não tem obrigação, e já falamos isso em dias anteriores, de sair fazendo a investigação da origem, da procedência de tudo que você vai comprar no supermercado. Isso é uma tolice crente ficar perturbado com isso. Isso é consciência fraca, isso é imaturidade espiritual. Você já deve ter visto, tem gente que fica investigando, né? Como me cansa esses vídeos. Em rede social tem muito isso, já deve ter visto. Porque o produto tal foi consagrado, porque a empresa tal, se você juntar as letras aqui, se você começa a fazer aquelas viagens desnecessárias, isso é coisa de crente fraco, não há necessidade disso. Eu falei esses dias que o mundo que nós vivemos, se você parar para olhar, você nem vai viver aqui mais. Porque está contaminado. A Bíblia diz que esse mundo está morto no maligno. Agora, existe uma diferença. Existe uma diferença. Paulo diz assim: olha, meus irmãos, o fato de vocês irem a um templo pagão, diante de um ídolo pagão, numa festa pagã, e comer uma carne sabidamente que foi sacrificada a ídolo, aí é longe demais. Aí você deve se abster disso. Entendeu? Comer carne no templo do ídolo é você ir longe. Isso é um uso abusivo da liberdade cristã. Agora, por que você deve abster? Paulo afirma isso no texto, no verso... ele vai dizendo isso, que nada deste mundo lá no versículo 4, e Paulo reafirma aqui no versículo 19 a 22. Eu vou ler para você. Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes disso, que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que eles? O que Paulo está falando? Paulo diz que embora aquele ídolo não seja nada, e já falamos isso aqui, não tem vida em si mesmo, é feito de barro, gesso, pedra, madeira, mas o que está por trás, isso aqui é muito importante, e eu espero que você compreenda isso aqui com muito cuidado. Paulo diz, a Bíblia está dizendo,
que o que está por trás desses ídolos são demônios. Embora o ídolo seja material, o que está por trás dele é espiritual. Paulo está falando isso para a igreja de Corinto, que era uma cidade pagã, que existiam centenas, milhares de ídolos, e eles ofereciam carne para aqueles ídolos ali. E Paulo falou, olha, o cristão não deve participar disso, porque foi oferecido ali. E o que diz a Bíblia, não é minhas palavras, Paulo diz, antes digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que sacrificam e não a Deus. Então Paulo fala, o crente, ele não deve participar disso. Ele não deve comer sabendo disso. Eu volto a dizer, comer carne é um ato amoral, mas se torna imoral quando feito dentro do templo do ídolo. E eu expliquei isso aqui há uns dias atrás. O cristão participa de uma festa na presença do ídolo, de uma carne sacrificada ao ídolo. Imagina, sentou na mesa e o dono da casa disse, olha, hoje nós vamos comer essa carne que foi oferecida, sacrificada ao ídolo tal, meu Deus tal. Aí o crente está lá, ele vai comer isso, né? Isso ele já foi além da linha amoral do ato de comer carne. Ele está participando de uma celebração, de uma dedicação aos demônios. E é isso que Paulo está falando para a igreja de Corinto. O envolvimento com essa idolatria é o envolvimento com demônios. Deuteronômio, capítulo 32, versos 15 a 17, afirma isso. Então, comer carne sacrificada aos ídolos é uma coisa amoral para Paulo, mas se torna imoral se for dentro do templo pagão. Esse princípio vale tanto para crentes fortes quanto para os fracos. Imaginemos aqui se um crente da igreja de Corinto fosse convidado à casa de um incrédulo para uma festa. É nesse contexto que Paulo está falando. Ele vai para a festa da casa de um amigo pagão. Ele vai comer ali, não tem problema, não vai ficar perguntando. Ele vai na casa de um amigo que não é vamos trazer para nossa língua, né? Não é um crente. Ele vai comer tudo que está ali, não precisa sair perguntando. É extremamente inconveniente. E tem gente que é muito inconveniente, não é? E eu falo de crentes mesmo, que são pessoas que parece que vivem numa bolha, não é? E não olha o exemplo do próprio Senhor Jesus. Jesus entrou na casa de publicanos, de pecadores. Isso escandalizou os fariseus. Jesus até bebeu vinho. Os críticos da época chamavam Jesus de beberrão. Os mais radicais e legalistas chegavam a pensar que Jesus até blasfemava. Alguns disseram que Jesus estava até endemoniado. Você conhece a história. E Paulo diz que nós não devemos cortar os nossos vínculos com pessoas não cristãos. Isso faz parte da nossa vida. Nós temos que ter amigos fora da igreja também. Entende? Nós não vivemos numa bolha, isolados desse mundo. Como eu vou influenciar as pessoas se eu não me relaciono com elas? Como eu vou evangelizar se eu não encontro com elas? Como eu vou testemunhar? Eu preciso ser luz para aqueles que não conhecem a luz. Eu preciso ser sal fora do saleiro. E aí a gente olha, a tônica maior da nossa vida cristã precisa ser o amor, precisa ser o respeito, precisa ser a forma que Jesus nos ensinou a amar. Por isso, quando Paulo diz que os crentes podiam ir à festa de amigos não crentes, comer tudo que for colocado na mesa, sem ficar fazendo interrogatório da procedência da carne, é um ato cristão, um ato de amor. A questão maior é se o anfitrião daquela festa, e eu já disse, vou repetir, porque esses assuntos precisam deixar muito claro para não criar mal entendido e nem pessoas falarem que não deram. Você está ali, agora se o anfitrião da casa falar, olha, isso aqui foi sacrificado, foi oferecido, dedicado ao meu Deus tal, e você vai comer comigo, aí você evita. Sabe, nós precisamos ter sabedoria, não é? Você lembra o caso de Daniel. Daniel não era vegetariano, está lá em Daniel 1:8. Daniel comia carne, mas quando ele chegou lá na Babilônia, que aquela carne que foi servida a ele era antes dedicada aos ídolos pagãos, o que Daniel fez? Ele preferiu comer carne, ele comer verduras, sabe? Mas não criou celeuma com isso, não ficou jogando na cara, não como isso porque você dedicou aos deuses pagãos, eu não vou misturar. Não, a Bíblia diz que Daniel colocou no coração o propósito de não se contaminar. Pronto. Esse propósito de testemunhar, de manter-se em obediência ao Senhor, deve ser a postura do cristão. Deve ser nossa postura. Agir em amor, agir com respeito, mas agir em amor e obediência ao Senhor.
sabendo o que se deve fazer e o que não deve fazer, coisas que são amorais e coisas que são imorais. E isso, às vezes, a mesma coisa, ela pode ser tanto moral quanto imoral, dependendo do ambiente que você estiver. É por isso que nós, cristãos, precisamos ter obediência, comunhão com Deus, estarmos dirigidos pelo Espírito para podermos testemunhar para a glória de Deus. Eu espero que você tenha entendido o que eu estou dizendo e aplicar isso na sua vida diária, nos seus relacionamentos, aonde nós precisamos ser luz, onde precisamos ser sal, mas com sabedoria. Deus te abençoe.